Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e o vídeo de hoje a gente entra no 19º capítulo dos nossos estudos do livro O Poder do Subconsciente. Nesse capítulo, o Dr. Murphy ele fala da emoção que mais tem o poder de nos controlar se a gente não souber usar o subconsciente, para bloquear isso, para superar isso. Você já sabe, a gente está falando da emoção do medo. Então vem comigo que hoje tem muita coisa interessante para a gente aprender, sobre como superar, sobre como trabalhar o nosso subconsciente em relação ao medo, claro, a nosso favor. Então vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para você deixar o seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. O medo é com certeza algo que nós precisamos aprender a vencer e também aprender a conviver em harmonia. É uma emoção impressa em nosso DNA e, portanto, a gente precisa aprender a distinguir quando ele é necessário e quando não é. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, ok? Mas a gente vai começar falando de alguns exemplos que o Dr. Murphy fala, no livro, até porque exemplos são muito mais fáceis para a gente começar a entender e a compreender as coisas. Então vamos para as histórias e depois a gente vai falar um pouco mais a fundo de como o medo funciona e age nas nossas mentes, ok? A primeira história de hoje é sobre algo muito comum que é o medo de fracassar. O Dr. Murphy ele conta a história de alguns alunos que o procuraram, porque eles tinham um problema em comum. Todos eles sofriam daquele famoso branco que acontece na hora de fazer uma prova. Ou seja, é quando a gente estuda, sabe a matéria, mas na hora da prova vem aquele branco, e não lembra nada. Pior do que isso, depois que passa a prova, passa o exame, aí você lembra tudo que tinha esquecido. E isso acontece não somente no exame escolar, mas também numa entrevista, numa reunião, num processo de avaliação, numa auditoria ou até mesmo numa simples avaliação médica. Se a pessoa está sentindo medo que dê errado, a mente subconsciente dela vai agir conforme o sentimento que ela mesma está manifestando. Mas uma coisa importante para a gente lembrar e que não está no livro é que o medo de fracassar tem relação direta com a cobrança. A cobrança pode vir dos pais, da sociedade, da família, mas no final das contas, ela sempre se transforma em autocobrança. No caso do exemplo dos alunos, o medo de não passar nos exames é grande exatamente por causa dessa autocobrança. Então vem coisa na cabeça dos alunos do tipo: o que meus pais vão achar? O que os meus amigos vão pensar? Como eu vou continuar nessa escola se eu reprovar? E quando vem esses pensamentos, vem o quê? Vem a conclusão. Eu preciso passar nessa prova de qualquer maneira. Percebe o tamanho da autocobrança? E quando vem esse eu preciso passar de qualquer maneira, ele automaticamente se transforma em eu não posso reprovar. E dessa forma a pessoa passa a visualizar as consequências de uma reprovação, ao invés de visualizar as consequências positivas de uma aprovação. E visualizando as consequências de uma reprovação, ela acaba o quê? Ela acaba criando mais medo. E dessa forma ela reforça a informação para o seu subconsciente que apenas faz acontecer conforme ela acredita. Uma das estudantes que procuraram o Dr. Murphy se chamava Sheila e ela era uma das alunas mais brilhantes da turma. Só que a Sheila sofria constantemente desses brancos mentais. Quando ela passou a compreender sobre o funcionamento da mente subconsciente, ela passou a visualizar o que ela queria e não mais o que ela não queria.
Visualizava seus pais dando parabéns para ela por ela ter entrado em medicina e, inclusive, visualizava recebendo uma carta de congratulações. Sheila praticou esses pensamentos consistentemente e dessa forma ela foi aos poucos mudando a informação no seu subconsciente. E assim ela permitiu que o seu subconsciente atuasse a seu favor. E ela passou naturalmente em todos os testes a qual ela prestou. Numa outra história, um executivo de uma grande empresa chamado Jonathan tinha medo de elevador. Isso causava grandes transtornos na vida dele, porque afinal de contas ele trabalhava no 7º andar e ele subia e descia de escada todos os dias esses 7 andares. Além disso, ele sempre dava um jeito de marcar reuniões de trabalho em andares baixos, né, ou até mesmo em locais térreos. E inclusive, quando ele se hospedava em hotéis, ele procurava garantir que ele ficaria em andares baixos, né, e que tivesse acesso pelas escadas. Pode parecer uma coisa boba para a maioria de nós, mas o fato é que esses medos causam um transtorno enorme para a vida dessas pessoas. Eu, por exemplo, já conheci uma pessoa que tinha medo de pegar metrô e uma outra pessoa que tinha medo de andar de carro. Pense nos transtornos que essas pessoas vivem, fazendo às vezes coisas absurdas, como por exemplo, tomar chuva por horas andando, porque não consegue pegar um carro. Então isso é para a gente ter uma pequena ideia do que a mente controlada pelo medo pode fazer. Ao conhecer o Dr. Murphy, esse executivo recebeu algumas orientações e ele fez a seguinte mentalização: o elevador de nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Ele veio da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados, pois proporciona um serviço maravilhoso. Funciona dentro da ordem divina. Uso-o em estado de paz e alegria. Permaneça em silêncio agora, enquanto as correntes da vida, amor e compreensão fluem através de meus pensamentos. Em minha imaginação, saio de minha sala e entro no elevador. O elevador está cheio de empregados nossos. Converso com eles e todos são cordiais e alegres. Isso é uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. E por isso sou grato. Mentalizando essas afirmações positivas constantes, o homem foi aos poucos mudando a informação que passava para o seu subconsciente e aprendeu a usar o elevador com alegria e prazer. Um outro executivo chamado Rafael viveu apavorado por 3 anos com medo de que iria perder o seu cargo. Ele sempre imaginava o fracasso e temia que outros executivos fossem promovidos na sua frente. As coisas que ele imaginava não existiam, mas ele permanecia nesses pensamentos. E dessa forma ele foi ficando cada vez mais desmotivado, estressado e o seu desempenho foi caindo. Seu trabalho foi perdendo qualidade, o seu rendimento também. Até que chegou um ponto que ele não perdeu somente o cargo, mas ele perdeu o emprego. O medo que ele carregou por 3 anos transformou o seu comportamento. E o subconsciente apenas atraiu o que ele constantemente pensava. Um outro fato parecido aconteceu com um grande empresário que ele colocou na sua mente que iria entrar em falência, mesmo que sua empresa estivesse passando por muito sucesso e prosperidade. Ele acreditou em seus pensamentos e visualizava constantemente a falência da sua empresa. Para piorar, ele dizia à sua esposa que não havia escapatória. E assim ele entrou em profunda depressão. Anos depois, a empresa dele realmente faliu. Algo muito comum que a gente vê também é em relação à saúde, né? Ou, para dizer melhor, em relação ao medo de ficar doente. Segundo o Dr. Murphy, nós podemos ter medos normais e medos anormais. E o que são os medos normais? São aqueles ligados à proteção de algo claro e objetivo. Por exemplo, qualquer um de nós toma muito cuidado para atravessar uma rua,
Porque o medo de sermos atropelados, de nos machucar, nos protege. Qualquer pessoa, por mais que goste de animais, não vai, por exemplo, entrar na jaula de um leão, porque o medo de nos machucar nos protege. É um medo claro e objetivo. Um cozinheiro não vai passar a faca na sua mão, porque o medo de se machucar é claro e objetivo. Mas ele não pode ter medo de usar a faca, entende? Nós não dirigimos como loucos no trânsito, porque o medo de nos machucar e machucar outras pessoas é claro e objetivo. Mas, da mesma forma, não podemos ter medo de dirigir. Logo, ter medo de altura, medo de escuro, medo de água, medo da natureza, medo de contar algo a alguém, são tão anormais quanto o medo de não passar na prova ou o medo de ficar doente. E o Dr. Murphy lembra que a melhor forma da gente superar o medo é enfrentando. Se o seu medo é de altura, por exemplo, crie uma mentalização positiva e converse com o seu subconsciente repetidas vezes. Você mesmo vai perceber mudanças internas dentro de você, até que um dia você irá naturalmente passear num lugar alto como numa montanha. O próprio Dr. Murphy tinha medo de água, pois ele caiu numa piscina quando era criança, e ele quase se afogou. Mas quando ele tomou conhecimento de que o medo desaparece com o conhecimento, ele tomou coragem, tomou aulas de natação, aprendeu a nadar e a partir daí nadou ainda por muitos e muitos anos. Qualquer medo que não tenha um motivo claro e objetivo são medos subjetivos, portanto, são criações da mente. Acontece que a mente subjetiva tem mais poder que a mente objetiva, e portanto é assim que os medos de que algo aconteça realmente acaba se transformando em realidade. Portanto, o maior perigo de se sentir medo é o próprio medo. Se um adulto assustar uma criança e dizer a ela que existe um monstro embaixo da cama, ela provavelmente vai ficar muito assustada e nem vai conseguir dormir. Mas se outro adulto vier e mostrar para ela que não tem ninguém, que não existe monstro, que está tudo bem, está tudo seguro, o medo dela vai embora instantaneamente. Se temos medo de mexer com energia elétrica, por exemplo, e sermos eletrocutados, ao aprendermos os fundamentos básicos sobre eletricidade, o medo também desaparece. Da mesma forma, se a gente compreender o que são medos normais e medos anormais, a gente vai conseguir usar o poder do nosso subconsciente nos momentos mais difíceis. Um ex-capelão do exército voava na Segunda Guerra Mundial quando o avião em que ele estava foi atingido e ele teve de saltar de paraquedas. Após cair em terras desconhecidas, no meio da mata, ele sentiu muito medo, mas ele já conhecia sobre o medo normal e o medo anormal e imediatamente percebeu que o tipo anormal estava tentando controlá-lo. Esse medo é muito parecido com o pânico. Sabendo disso, ele começou a falar para si mesmo: você não pode se render ao medo. Esse medo é apenas um desejo de proteção. Ele então respirou profundamente, acalmou a sua mente e disse a si mesmo: a inteligência infinita está agora me conduzindo e guiando para fora dessa selva em segurança. Ele repetiu isso por uns 10 minutos e começou a caminhar. Ele sentiu dentro de si muita confiança e fé. Foi quando ele encontrou marcas de trilha na selva e ele começou a seguir essas marcas. Após 2 dias de caminhada, milagrosamente ele encontrou uma aldeia de nativos, aonde receberam ele, deram comida e água. Depois os nativos levaram ele para fora da selva, onde um avião de resgate levou ele de volta para casa. Se naquela situação crítica o homem tivesse sucumbido ao medo, ele mesmo afirma que teria morrido de medo e de fome. Se em algum momento uma voz vier te trazendo medo, pensando quais são as chances de isso dar certo, não dê ouvidos, porque é apenas a mente consciente cedendo ao medo. Lembre da história desse homem, que estava num avião que foi abatido, teve de saltar de paraquedas.
conseguiu sobreviver caindo no meio da selva. E no meio da selva encontrou um caminho aonde foi resgatado e retornou para sua casa poucos dias depois. Quais eram as chances disso dar certo? Então a gente tem que se lembrar que nada nem ninguém pode nos colocar medo a não ser os nossos próprios pensamentos. Conecte-se com o eu superior que existe dentro de você toda vez que você sentir medo. Respire fundo e perceba se o medo é normal ou anormal. Respire fundo novamente e serene a mente. E foque no agora, e não em suposições do que pode vir a acontecer. Fale novamente com o seu eu interior e entre em harmonia com o seu subconsciente. Depois compartilhe aqui situações onde você conseguiu superar os seus medos, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família, com os seus amigos. Na semana que vem a gente finaliza esse livro maravilhoso com o 20º e último capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Mas por hoje eu fico por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.